Quero convidar o meu amigo zootecnista Anderson Batoré. Ele não se constrange em ser chamado Batoré, porque é uma figura hilária do cenário do João Pessoa. Novamente, bom dia a todos. Minha apresentação vai ser bastante sucinta. Eu gostaria de apresentar aqui alguns dados que foram coletados do nosso experimento, lá no Laboratório de Neurofisiologia Comportamental das Aves, e expressando eles em cima do comportamento agressivo dos galos. Galos. Pode passar, por gentileza. Passar? Bom, de certa forma, a agressividade é uma resposta comportamental comum à maioria das espécies, variando dentro das suas interações sociais. Então, a agressividade em si não é apenas, única e exclusivamente, o ato de matar, ferir ou indelegar. A agressividade é uma interposição, é a demonstração de que até aqui você pode ir, daqui para frente vai haver conflito. Então, toda relação interpessoal, quer seja de aves, de seres humanos ou de qualquer espécie, ela existe. É o respeito, é a condição primária para a existência dentro de uma sociedade, da sua cadência. Então, a agressividade é uma resposta comportamental. Beleza? Pode passar. As aves do gênero galos possuem uma agressividade inata, ou seja, natural delas, quando apresentados a outros machos da mesma espécie. É justamente isso, as respostas comportamentais que foram alvo da nossa pesquisa da Universidade Federal da Paraíba. Pode passar. A agressividade constitui um comportamento no qual a ameaça de injúria provocada, injúria, lesão, destruição de outro organismo. Então, ela pode ser realizada entre indivíduos da mesma espécie, de espécies diferentes, com o objetivo de apenas repelir ou até mesmo de matar. Então, este comportamento agressivo, ele tem como característica essa injúria, podendo ser ela letal ou não. Pode passar. Atualmente, as espécies das galinhas estão distribuídas de forma cosmopolita. Então, todo o território mundial existem aves. E essas aves, independentemente de suas espécies, interespécies ou subespécies, elas apresentam uma agressividade natural. E, a respeito dentro da sociedade mundial, elas servem, geralmente, como forma de alimento, carne e ovos, entretenimento, as brigas de galos, animais de exposição, questão de plumagens. Então, ela é um animal que pode ser utilizado de uma larga maneira para várias situações em que o ser humano venha a apreciá-la, quer seja como alimento, quer seja como entretenimento ou um animal de exposição. Pode passar. Então, essa foto aqui, ela demonstra as deveras variações de aves que estão espalhadas pelo mundo. Vocês veem que o ave é natural do Sudeste Asiático, mas hoje, em todos os continentes, ela está presente. E todas elas com as suas principais características. Pode passar. Bom, a despeito das questões éticas e legais que envolvem o combate das aves, nós gostaríamos de trazer alguns dados específicos para mostrar essa agressividade de uma maneira mais sucinta. Pode passar. O objetivo do nosso estudo foi estudar a fundo o comportamento agressivo das aves, do gênero galos. No caso, galos. Pode passar? Então, o animal que nós utilizamos como parâmetro foi um galo adulto, tendo ele como um galo adulto acima de 1 ano e meio, então 18 meses, foi a idade padrão que nós utilizamos, esse é um método animal, e nós utilizamos um material e método. As casas de alojamentos eram casas de alvenaria, medindo 80 por 80 metros cúbicos, né, 0,8 metros cúbicos. As aves eram mantidas nessas casas com alimentação 24 horas, água 24 horas. Então, eles não tinham nem estresse hídrico, nem estresse alimentar.
Pode passar? O material e o método. O aparato do teste comportamental, nós fizemos em 3 partes. A primeira, colocamos o ambiente do teste, foi uma caixa quadrada, estilo tambor, em que as aves eram colocadas e aclimatadas de maneira central, ou seja, ela colocada no centro, e desempenhava toda a sua fisiologia natural. Ciscava, andava, caminhava, batia as asas, cantava. Então, era um ambiente livre. Ele podia expressar seu comportamento a qualquer momento, de qualquer maneira que viesse a ser a seu libido. Pode passar? Aí nós vamos para a análise comportamental. A primeira pergunta que nos veio foi: por que o galo briga? Alguém já se fez essa pergunta? Aí nós entramos com a parte da resposta. Porque é uma questão natural deles. Por quê? Vocês vão ver mais à frente que nós fizemos testes em que, muitas das vezes, o clamor jurídico, a ética social nos diz: não, ele briga porque ele é forçado a brigar. Nós colocamos a ave em um ambiente em que ela poderia correr, ela poderia fugir, e ela escolhe não fazê-lo. Então, se ela faz dessa forma, então é a agressividade natural dela. Ela podendo fugir, ela não foge, então é uma escolha natural. E 100% das aves escolheram brigar. Então, a partir desse ponto de estudo comportamental, nós podemos dizer que galos adultos, da espécie galos, quando confrontados com outros machos da mesma espécie, eles expressam em 100% a sua agressividade natural. Então, não é uma coisa imposta, muitas das vezes que é colocado nos pareceres jurídicos, que você força um galo a brigar, que ele está lá ou briga ou morre, e isso não existe. A qualquer momento, ele poderia desistir do combate, virar de costas e correr, e acabou essa história. Então, é uma das primeiras avaliações e resultados que nós temos desse trabalho, é que é de livre e espontânea vontade que ele briga. Teste comportamental. Pode passar. Nós tivemos 3 métodos. Nós tivemos, primeiramente, o método do espelho, que é justamente para entrar nessa contraposta de que ele vai ser estimulado ou não. Pode passar a foto? Bom, nós temos aí o espelho, uma caixa com um espelho, e o galo é colocado a 1 metro de distância dessa caixa, não é jogado, era colocado gentilmente no chão, e ele decidia se ele ia até o espelho, se ele pulava o tambor, se ele corria, se ele cantava. E em 100% das situações, ele agrediu o espelho. Então, a primeira resposta comportamental que nós podemos ter nesse teste é que as aves são naturalmente agressivas e, de uma maneira mais central, são interpostas à agressividade quando há contato visual. Então, um macho viu outro macho, independentemente de ser a sua própria imagem no espelho, ele vai ao confronto. Isso em 100% das situações. Tem um videozinho, o próximo. Pode passar? Aperta o play, por favor. Então, nós vimos nesse vídeo aqui um comportamento natural de uma ave confrontando a sua própria imagem ao espelho. Então, a imagem não ia agredir o galo. Ele que buscou, por si próprio, agredir o espelho. O próximo método. Pode passar? O cilindro transparente. Uma das principais características que faz com que o galo apresente essa agressividade é uma interjeição. Fui injustamente agredido, vou agredir de volta. Então, a questão sobre comportamento que nos foi indagada, se colocarmos um galo num local onde ele não possa sair, e outro num local em que esse possa decidir ou não sair, a resposta natural de uma espécie seria não entrar em conflito. Pode passar. Esse daqui foi o método comportamental. Uma das aves era colocada dentro de um cilindro, onde ela não poderia fugir, e a outra era colocada livremente dentro do outro cilindro, sem nenhum tipo de estímulo externo, e ela decidiria, primeiro, o tempo inicial da agressão e se haveria agressão. E, novamente, 100% dos casos houve agressão. Então, independentemente da situação em que ele esteja,
ele é agressivo na presença de outro macho da mesma espécie. Pode passar? É um vídeo também. Todos os vídeos são videozinhos curtos, 30 segundos. Então, vocês veem que não tem contato direto entre as aves, tem uma proteção, mas, de qualquer forma, a agressividade é nata e específica. Vocês terminam aí que eu vou ali. Pronto, pode passar. Vocês veem que todas as aves elas tinham proteções nas unhas e nas esporas para, caso acontecesse de alguma falha no equipamento, elas não viessem a se ferir. A quantidade de ferimentos nesse experimento foi zero, nenhuma das aves sofreu nenhum tipo de injúria, mas nós vemos que a agressividade nesta situação também foi específica e mantedora. Não houve variações. Pode passar? Só mais um, volte por favor. Bom, aí nós temos o método da tela transparente, com 2 galos, um de cada lado, colocados a 1 metro de distância, e aí nós medimos a quantidade de pulos, saltos e bicadas. Por quê? Porque, com o passar do tempo, se esse comportamento fosse um comportamento adquirido, ele não seria desenvolvido por longos períodos. Esses experimentos duraram em torno de 21 dias. Em dias alternados, dia sim, dia não, os galos eram apresentados essa condição e eram contabilizados esses atos agressivos. E durante todo esse período, todas as aves mantiveram 100% o seu grau limiar de agressividade. Ou seja, da mesma forma em que ele foi agressivo no primeiro dia, ele foi agressivo no 21º dia. Então, não era uma coisa interposta, não era um estresse ambiental, era uma situação normal. Beleza? Pode passar o vídeo. Próximo. Não, aí, o vídeo é agora. Pode passar? Então, nós vemos aqui, nesse vídeo autoexplicativo, em que as aves elas mantiveram sua agressividade natural de uma maneira geral. Existem outras situações em que foram feitos também testes comportamentais com aves e outras espécies. Infelizmente, como ainda são dados que não foram publicados em revistas e tudo mais, estarão sendo feitos nos próximos meses, eu acredito. Mas nós fizemos, posso adiantar para vocês, que foram feitos testes, colocava-se um galo e um cachorro, que seria um predador natural, e o galo não agredia. Colocávamos um galo e um gato, e o galo também não agredia. Colocávamos um galo e uma galinha, um animal da mesma espécie, ele também não agredia. Colocávamos um galo e um pavão, e ele também não agredia. Então, esse teste comportamental, ele serviu para nos mostrar que a agressividade do galo é inata, é natural dele, mas é totalmente direcionada ao macho da sua própria espécie. Então, muitas das vezes, por questões éticas, em que nós somos injustamente agredidos como criadores, de dizer que não, você força um galo a brigar. Não se força. Está mais do que provado que, independentemente da situação, ele é agressivo único e exclusivamente com o macho da sua própria espécie. Então, para concluir, nós podemos concluir que o galo de briga, os galos, possuem uma agressividade inata, quando apresentado a outros machos da sua própria espécie, e que é possível utilizá-los como animais experimentais para testar esse comportamento. Foram feitas outras pesquisas utilizando a parte hormonal, e que os resultados também foi uma constatação de agressividade intermitente. Então, independentemente do que foi utilizado no galo, hormônios em que diminuíam a quantidade de testosterona, hormônios que zeravam o estradiol, em todas essas situações a agressividade do galo se manteve intacta. Então, é uma coisa psicológica dele. Infelizmente, muitas das vezes a sociedade humana não respeita a fisiologia do animal, querendo utilizar a si próprio como parâmetro universal, que não o é. Nós, homens, conseguimos conviver em sociedade, somos totalmente tolerantes ao contato visual e somos parcialmente tolerantes ao contato físico. Há pessoas entre nós que não gostam de ser tocadas. Mas o galo, ele é parcialmente
tolerante ao contato visual e completamente intolerante ao contato físico. E isso é específico do galo. Todas as vezes em que ele tiver contato com um macho de outra espécie, independentemente do ambiente e da situação, ele vai ser agressivo. Então, essa foi a minha colaboração aqui. Gostaria de parabenizar a iniciativa do vereador Isaac e gostaria de contar com todos vocês nessa luta que não é minha, é nossa.